do Êxodo, capítulo de número 16. Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo, capítulo 16. Amém, irmãos? Leia com bastante atenção esse texto. O texto diz o seguinte: E partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que no sexto dia prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. E pela manhã pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmuremos, ou para que murmureis contra nós? E prosseguiu Moisés: Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne a comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. E disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dizei-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restou uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era aquilo. E disse Moisés: Isso é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça. Um gomer é tipo 2 litros, mais ou menos, uma garrafa PET, mais ou menos. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos, porém, medindo com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Alguns deixaram o maná para amanhã, porém deu bichos e cheirava mal. Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia, e no sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram
E contaram a Moisés, e respondeu-lhe: Isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei; o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, não deu bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias colherás, mas no 7º é o sábado e nele não haverá. O 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, para que fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Até aqui nós lemos 30 versículos. Eu não sei se você foi prestando atenção na leitura, mas é muito interessante que eu ia falar o povo, mas é a gente, né? Porque como nós somos, obrigado, meu irmão, como nós somos questionadores, insatisfeitos, insaciáveis, porque primeiro, a gente está aqui folheando o texto do Êxodo, a gente está diante de páginas de milagres. Mas eu não estou falando aqueles milagrezinhos, não, que passa na televisão hoje, milagre Tabajara. Eu estou falando milagres, né? Milagres, assim, de deixar a pessoa de boca aberta e dizendo: isso aí é um milagre que não tem como questionar. Isso que eu estou vendo diante de nós é um milagre gigante. E os milagres começam com o chamamento de Moisés, a sarça, depois a vida de Moisés, que fica 1 ano mais ou menos no Egito, sendo porta-voz de Deus, e naquele período 10 pragas terríveis abatem aquela nação, e o povo de Deus é guardado no meio das pragas. Então, enquanto as pragas se abatiam contra o Egito, Deus, de algum jeito, em cada uma das pragas, não vou entrar nas 10 pragas, mas é muito interessante como Deus guardou o seu povo em cada um daqueles 10 momentos. Seja como for, milagre. O tempo todo, milagre. Deus proveu, milagre. Deus guardou, milagre. Deus chamou Moisés, milagre. O faraó mudar de ideia, milagre. É um milagre atrás do outro, e Deus endurecendo o coração de uns, amolecendo o coração de outros, e esse povo viveu milagres. E aí, na saída do Egito, outro milagre. Aliás, alguns milagres, né? O faraó liberar, depois os vizinhos cooperarem com as preciosidades do Egito, enfim. E depois a perseguição, a Bíblia fala que o faraó mudou de ideia, e vem o faraó e os seus cavaleiros, depende da sua Bíblia, tem versão que fala cavalarianos, não sei porquê, mas são os cavaleiros. E aí eles vão perseguindo os hebreus. Ali não se fala Israel, o termo mais correto são os hebreus, né? Eles não são ainda uma nação exatamente, então é um clã, é uma porção de gente, é um povo. E eles chegam no Mar Vermelho, vocês conhecem a história, aí o Mar Vermelho se abre, então são milagres gigantes, A gente leu 30 versículos do capítulo 16, mas eu vou pedir para você estacionar aí no versículo 6. Coloca aí no versículo 6. 16, 6. O capítulo 16 é o seguinte: faz 2 meses que o povo saiu do Egito. 1 mês e 15 dias, né? Mais ou menos, 1 mês e 15 dias que o povo saiu do Egito. Essa informação está no versículo 1. E
mês e 15 dias, nós estamos falando de 6 semanas. Então, é uma coisa como, tipo, dia 1º de setembro até agora. Não é tão longe assim, não é? Não é uma distância temporal muito grande. Nada que, se você viu milagres desse naipe que eu estou falando aqui, há 6 semanas atrás, deixa eu falar para você como é que funciona, geralmente. Tem pessoas que, quando chegam em situações limítrofes, assim, que faz com que a pessoa questione a vida, um diagnóstico terrível, o desemprego, uma doença incurável, um término de um relacionamento longo, uma falência, uma situação de dificuldade. Daquelas que ela precisa dos milagres tipo A, se me faço entender. Se esse milagre é realmente necessário, não é raro você encontrar pessoas fazendo votos, promessas, questionamentos. A gente questiona Deus, a gente questiona... Primeiro, você acha que Deus está chateado com você, você acha que é uma coisa pessoal com você, o que eu fiz? E aí, depois, você começa a questionar Deus. Então, primeiro você questiona você mesmo, o que eu fiz para merecer? Depois você questiona Deus, por que Deus está fazendo isso comigo? E depois você questiona a existência de Deus, será que isso é verdade? Será? Isso se repete sempre quando a gente está passando por situações assim muito de dificuldades muito grandes, né? E aqui, esse povo viveu todos esses milagres que eu estou falando, milagres da linha premium, entende? Tem os milagres do dia a dia e tal, e nós somos gratos, aleluia, louvado seja Deus, sei o que lá, mas tem aqueles milagres que falam, esse milagre aqui é a parte, entendeu? Deus já tem feito, né, tudo bem, aleluia, não sei o que lá, mas aqui é um milagre que... Tal. E quando a gente está no limiar desses momentos, aí a gente não sabe se o milagre vai ou não acontecer. Às vezes acontece, às vezes não. E aí a gente fica desesperado, fazendo votos. E os votos são desde coisas financeiras, porque a gente acha que Deus, né, sei lá, a gente promete dar dinheiro para alguém, sei lá, se Deus me der, eu devolvo. Se Deus me der, eu faço. Se Deus me der, é comigo mesmo, deixa comigo e tal, porque eu estou precisando, estou desesperado. Então, eu não tenho nada para oferecer. Então, se Deus fizer, e aí eu vou. Ou então, as pessoas saem prometendo coisas. Eu nunca mais vou cortar o cabelo. Eu não sei exatamente qual é a natureza de uma proposta dessa, né? Que Deus fala, tá bom, você promete? Prometo. Nunca mais. Eu não sei o que Deus sai ganhando com isso, sei lá. Mas a pessoa fala, eu nunca mais vou cortar o cabelo, eu nunca mais vou sei lá o quê. Ou então, ela promete que em todas as igrejas que ela passar, ela vai falar aquela história, e aí sobra para a gente, né? Sobra. Porque se essa pessoa fez essa promessa, está aqui hoje, aí tem que contar. Então, eu não vou deixar, né? Então, aí tem que ficar contando para os irmãos aí na miúda, aí, né? Porque não vai contar aqui em cima. Então, a gente faz essas coisas, né? Na hora do desespero. Mas o principal é que nós questionamos Deus. E isso é pecado. Por isso eu falei, estaciona no versículo 6, porque no versículo 6 diz assim, é Deus falando, ó, versículo do 4 ao 6, Deus falando, ó, disse o Senhor a Moisés, eu vou fazer chover pão do céu para vocês. O povo vai sair, vai recolher diariamente. Então eu vou dar para vocês um milagre diário. Um milagre de provisão diário para resolver esse problema.
Eu vou pôr a prova para ver se vocês andam na minha lei ou não. Todo dia tem que levantar cedo e buscar o pão. E no sexto dia, vocês prepararão o que recolheram e será em dobro o que recolheram. Agora chega no 6. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde, vocês saberão que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Primeira pergunta. Eles não sabiam? Eles não sabiam? Por que que Moisés está falando isso? Por que que Moisés está falando assim, ó, vocês estão murmurando por conta do pão, né? Vocês estão com fome, né? Ok. Deus já falou comigo, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Vai acontecer, vocês serão alimentados. E não é hoje, não. É todo dia. Vocês vão ver milagre todo dia. Daqui para frente, vocês vão comer milagre. Todo dia é milagre. Um milagre atrás do outro. Um milagre atrás do outro. E quando isso acontecer, versículo 6, vocês saberão que foi Deus que tirou vocês lá da terra do Egito 6 semanas atrás. Espera aí. Alguém tinha alguma dúvida? Eu comecei falando dos milagres, das 10 pragas, do chamado de Moisés, sabe? Não tem, por exemplo, tem as 10 pragas. Qual era a chance daquilo acontecer por acaso? Zero. Zero. Não? Eu falei, eu não quero falar das 10 pragas, mas vamos pensar uma dessas 10, a última, a praga dos primogênitos. Qual a chance de um cara de 80 anos falar assim, ó, amanhã o filho mais velho de toda a família vai morrer e isso funcionar? Qual a chance disso funcionar? E aí esse mesmo velho fala assim, mas se você arrumar um carneiro macho de 1 ano, sem defeito, e matar esse carneiro, e comer esse carneiro, mas usar o sangue dele e passar na batente da porta e em cima, na sua casa ninguém morre. Qual a chance? Para e analisa comigo. Quais as chances disso funcionar? Zero. E se funcionar, nós estamos diante de um milagre, nós estamos diante de um sinal. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Eu estou falando de uma das pragas. Uma das pragas. Aí eles saem. Aí eles param no Mar Vermelho. Qual a chance desse velho levantar o cajado, ficar olhando o pessoal, tocar no cajado e o mar abrir? Qual a chance? Zero. E se todos eles sabem que é Deus, porque quando abriu o mar e o mar fechou, matando o exército de Faraó e os seus cavalarianos, é legal a versão em português, né? Os seus cavalarianos, quando fechou, matando o exército de Faraó, os soldados, a irmã do Moisés, mais velha, ele já era velho, a irmã dele tinha 90. Pega o pandeiro e samba. Só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus e aleluia. Todo mundo sabia que é o Senhor. Todo mundo sabia que é o Senhor. Alguém tem dúvida aqui? Não. Todo mundo, aleluia, glória a Deus, não sei o que lá, tal. Isso 6 semanas atrás. Aí 6 semanas depois, 1 mês e meio depois, a gente tem que aprender a ser mais grato. 6 semanas depois, a porta fecha. 6 semanas depois, a coisa fica difícil. E aí o pessoal fala assim, não foi Deus não. Isso aí não é Deus não. Deus não está nesse negócio não, porque como se Deus está nesse negócio e não tem dinheiro? Como que eu não consigo pagar o boleto? Como que eu não consigo não sei o quê? Como que eu não consigo tal, e a gente vai viver como agora? E vamos comer o que agora? E vamos viver de que agora? E como vai ser agora? Como vai ser agora? Obrigado. E
como vai ser a partir de agora? E é interessante que a gente oscila entre fé e incredulidade, geralmente a partir do que tem na nossa conta, a partir do que tem na nossa panela, a partir do que tem na nossa despensa, a partir do que está prometido pelos homens. E quando não está prometido pelos homens, a gente não questiona a gente. Eu não questiono como eu fui um mau administrador, como eu fui um mau gestor, como eu não fiz negócio certo, como eu não trabalhei direito. Eu questiono Deus. O mesmo Deus que 6 semanas atrás abriu o céu sobre a minha casa e a minha família. O mesmo Deus que 6 semanas atrás despejou milagres sobrenaturais, curas, provisões. Mas por que agora não tem? Então eu questiono meu chamado, eu questiono Deus, será que Deus não sei o quê? Como será que Deus não tem dó? Será que Deus não sei o quê? Será que Deus não faz nada? Era melhor ter me matado semana passada, era melhor ter... Como nós agimos feito idiotas? Que semanas depois de milagres dos gigantes, a gente olha e por conta de uma dificuldade a gente fala, e Deus, será que existe mesmo? Será que é verdade tudo isso que eu criei? Será que... Então vou deixar, eu acho que eu não vou conseguir chegar em 3, vamos alguns pontos. Primeiro, as necessidades básicas mexem com a nossa compreensão sobre Deus. Mexem com a nossa compreensão sobre Deus. O projeto de Deus para os hebreus era surreal. O projeto de Deus para os hebreus era um negócio surreal. Porque, veja, um povo... O projeto de Deus para os hebreus é um povo modelo. É um povo protótipo. Um povo modelo. Uma nação de sacerdotes. Essa é a ideia. Está em Hebreu, está em Deuteronômio. Esse é o meu povo adquirido, nação, reino sacerdotal, não sei o quê. É um povo, uma nação, modelo, um povo feito de milagre que aponta para Deus. Feito de milagre, porque esse povo é gerado por um homem que tinha uma esposa estéril. Esse homem é o Abrão. E o Abraão teve um filho chamado Isaac, cuja esposa era estéril. E o Isaac teve 2 filhos, um deles veio às 12 tribos, o nome desse filho é Jacó, cuja esposa amada, Raquel, era estéril. Qual a chance? Então quando eu digo que o projeto de Deus para os hebreus é surreal, porque é um povo modelo, é uma nação sacerdotal, é um povo feito de milagre, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Eu pregava ontem na Genuína de Osasco, e eu estava falando sobre o chamado de Abrão. Porque o Abrão, diz a Bíblia lá no último capítulo de Josué, que ele estava na idolatria. O Abrão era um idólatra. E ele tinha deuses que ele via, porque é uma imagem, pensa que isso aqui é um Deus. Ele vê o Deus, ele toca no Deus, só que o Deus não vê ele e não toca nele. Porque a Bíblia diz que as imagens têm boca, mas não falam. Então ele serve um Deus que ele vê, mas que não fala com ele. Um Deus mudo. Até Gênesis 12. Em Gênesis 12, Deus fala com ele. E aí ele arrumou agora um Deus que ele não vê, mas que fala com ele. Então antes ele serve a um Deus que ele vê, mas que não fala. Agora ele serve a um Deus que fala, mas que ele não vê. E ele tem de tomar uma decisão sobre o que ele vai servir. E aí o Abrão se torna o primeiro monoteísta daquela região. E aí, a partir de Abrão,
todos os seus filhos, né, o seu filho, seu neto, tal, casados com mulheres estéreis, vão gerando de forma que o povo hebreu é um milagre. Um milagre atrás de um milagre. Deus abre a madre de um, manda para outro, para um lugar, tal. É um povo feito de milagre. Um povo feito de milagre aponta para o Deus que faz os milagres, né? Lógico. Se você tem um milagre grande para contar, é porque você está apontando para o Deus que fez esse milagre. E o projeto era perfeito, porque começa com Abrão idólatra e termina com Abrão sendo justificado pela fé. Então, o primeiro justificado pela fé está aí Abrão, está lá em Gênesis capítulo 12. Agora, eles têm um Deus que fala, eles têm um Deus que guia, eles têm um Deus que cumpre o que diz. E aí, falou que eu vou tirar vocês do Egito. Tirou do Egito, eu vou abrir o mar, eu vou... Está tudo certo, esse povo vive milagres. Esse povo vive milagres. Mas se eles vivem milagres, qual a necessidade do Moisés dizer isso aqui? Pessoal, Deus vai mandar provisão, vocês vão almoçar. Fica tranquilo, vai ter almoço, vai ter janta, vai ter café. E quando você almoçar, você vai saber que foi Deus que tirou você lá do Egito. Vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. Então, o primeiro ponto é como nós somos, como as necessidades básicas mexem com a gente. E isso, você pensa que é só com aquele povo? Você fala, pastor, é verdade, agora olhando para isso é verdade. Como eles podiam questionar? Mas você também questiona. Nós também questionamos. Tempos atrás eu recebi uma pergunta de um rapaz, no rádio, no programa, falando o seguinte, não foi no rádio, foi numa live do TikTok. Falou assim, pastor, o João Batista, ele perdeu, né, o reino de Deus, né? Eu falei, o João Batista? Eu falei, bom, vamos para uma fonte confiável. Jesus Cristo, ele disse que dos nascidos de mulher não tinha ninguém igual a João. Então, o testemunho do céu não é esse. Aí ele, não, mas ele questionou. Sei lá, sabe que no último momento, última fase, a última vez que a Bíblia mostra o João, ele está questionando se Jesus era mesmo ou não, tal. Ele falou assim, então a gente não perde, porque a dúvida não é de Deus, sei o que lá, toda uma construção Frankenstein. Aí eu falei para ele assim, olha, vamos lá. O João Batista, ele era primo de Jesus. E o João Batista, ele era a pessoa que mais conhecia Jesus, porque é ele que aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que é o trabalho do sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote é que escolhia o Cordeiro que morria pela nação. E aí, o João Batista, ele é a dobradiça da Bíblia. Dele para trás, ele é o último dos sacerdotes da ordem de Arão. E Jesus é o único sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nós estamos num entroncamento importante da Bíblia. E o rapaz ouvindo. E aí eu disse, olha, o João Batista teve dúvidas, isso é um fato. Ele falou, mas então por quê? Porque ele não é perfeito. Você nunca teve dúvida? Você nunca teve dúvida? Porque o João Batista foi o homem que profetizou a chegada de Jesus, profetizou o ministério de Jesus, e ele nunca viu nenhum milagre de Jesus. Porque quando Jesus começa seu ministério, ele está preso. E ele fica preso anos na cadeia. E perto da morte ele vai dizer assim, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo. Por causa disso ele perdeu o reino? Veja como é interessante, o João Batista, o principal dos nascidos de mulher, teve dúvidas. Será que você não tem dúvidas? Será que eu não tenho dúvidas? E aí eu estou falando aqui, o povo de Israel tinha milagres, eles tinham, um mês e meio atrás, visto o mar se abrir, o maior milagre da Bíblia, eles viram no mês passado.
E agora eles estão com dúvida se é Deus ou se não é Deus. Por quê? Porque as nossas necessidades mexem com a nossa compreensão sobre Deus. A gente é tão pequeno, pessoal, que um laudo, um diagnóstico, faz tremer toda a sua compreensão sobre Deus. Uma falta, uma porta fechada, um contrato que voltou, falou, não vai mais continuar. Faz a pessoa questionar tudo que ela viu, tudo que ela sentiu, tudo que ela ouviu. Como nós somos pequenos. Como nós somos pequenos. Veja bem, Jesus nos prometeu que não iria faltar. Presta bem atenção. Jesus prometeu para você, irmão, para você, ou você pessoa física, você que está ouvindo essa palavra, que nunca iria te faltar 3 coisas. E essa informação está em Mateus 6:25. Coloca aí para você ler o texto. Mateus, capítulo 6, versículo de número 25. O texto diz o seguinte, vamos lá. Diz assim o texto: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer. Fala comer. Beber. Fala beber. Nem com o vosso corpo, quanto que irão vestir. Fala vestir. Pronto. Jesus falou, não se preocupe, eu cuido disso aí. Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. E aí ele continua, não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam nos celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus os sustenta. Será que vocês valem muito mais? Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos? Segundo, o que beberemos? Terceiro, o que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Mas o Pai de vocês que está nos céus, sabe que vocês precisam de tudo isso. Então busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo, por alguma razão, há 2 décadas ou 3 décadas atrás, nós trocamos esse versículo. Nós trocamos esse versículo pelo seguinte versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é mentira da barata. Entende? O texto não diz isso, o texto diz, e todas estas coisas, esse pronome demonstrativo, todas estas, ele está falando das 3 coisas que ele se compromete. Pastor, como assim? Ele está dizendo, você não precisa ficar desesperado com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que você vai beber, porque ele cuida. Ele cuida. Então, Deus cuida, amém ou não? Amém. Ok, amém. Ele cuida. Só que, do nada, a gente se pega murmurando exatamente sobre a provisão, porque você nunca está comendo o que você quer. Deus está dizendo assim, não se preocupe com o que você vai comer, deixa comigo. Aí você fala assim, tá, tudo bem, pastor, eu estou comendo, mas não estou comendo o que eu quero. Tudo bem, eu estou de carro, mas não é o carro que eu quero. Tudo bem, eu estou morando, mas não é a casa que eu quero. Tudo bem, eu estou vestindo, mas não é a roupa que eu quero. Eu queria a roupa daquela marca. Eu queria o relógio daquela marca. Eu queria o celular daquela marca. Eu queria o emprego daquele naipe. Eu queria ar-condicionado. Eu queria um negócio diferente. Eu queria e tal. E para a gente nunca está bom. A gente vive na provisão de Deus e reclamando
porque não está bom. E quando alguma porta fecha, a gente questiona não a nossa capacidade, não a nossa incompetência, não a nossa fidelidade. A gente questiona o provedor. A gente questiona Deus. Agora eles têm um Deus que fala, um Deus que cumpre o que ele fala. O projeto é lindo. Aí entra a fome, a incerteza, a angústia, e o povo começa a questionar: será que Deus? Será que Deus? E aí, quando Deus olha para essas pessoas, ele vê. Eu vou falar uma coisa muito interessante, muito importante aqui que Deus colocou no meu coração. Quando Deus vê que a gente, que foi fruto de milagre, questionando o projeto que é maravilhoso, porque eu comecei falando, o projeto é lindo, o projeto é surreal. Acho que eu usei essa palavra, não lembro. Quando Deus vê o questionamento, ele então precisa começar um projeto dentro do projeto. E o que é começar um projeto dentro do projeto? O projeto de Deus para aquela nação sacerdotal, não sei o que, ela começa a estar de pé, continua de pé. Só que agora ele precisa fazer um projeto dentro daquelas pessoas, para que elas entendam quem é Deus e quem é elas. Quem são elas, melhorando o português. Então veja, Jesus prometeu que não ia faltar, e não está faltando. Eu tenho certeza absoluta que não está faltando para o irmão o que comer. Pode ser que você, o último mês, os últimos meses, o irmão precisou de ajuda que chegou da provisão da vida de alguém. Que te deu aquela cesta, que te deu fez aquele pix, senti de Deus de mandar esse pix por mão. Tal. Pode ser que você está vivendo ultimamente, os últimos momentos agora, daquela provisão ali mais, né? Mais ali no tete-a-tete e tal. Mas no irmão não está dormindo com a barriga roncando, não. Deus está provendo. Deus está provendo. Tem roupa para vestir. Ninguém está passando fome, sede, nudez, tem uma caminha para dormir. Só que a gente olha, a gente quer outra cama, a gente quer outra casa, a gente quer outra comida, a gente quer outro carro, a gente quer outro telefone, a gente quer outro emprego, a gente quer... Enfim, a gente não celebra a provisão, mas a gente reclama do tipo da provisão. A gente não celebra a provisão, mas a gente reclama do tipo de casa, o tipo de roupa, o tipo de comida, ao invés de celebrar e falar assim, foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez isso. Entende? Segundo, eu acho que eu vou parar no segundo, porque tem várias coisas, né? Toda provisão nos apresenta o provedor. Toda provisão apresenta o provedor. Essa é a lógica. Essa é a lógica. A Bíblia, quando, voltar aqui no texto do maná, quando no capítulo 16 o povo murmura, e aí Deus chama Moisés, fala, Moisés, vai funcionar desse jeito. E aí, na leitura, eu abri em Gênesis, aí na leitura do texto, quando Deus manda o maná, ninguém entende. Ninguém entende. Porque Deus é maravilhoso. Ele fala assim, eles estão com fome? Estão com fome. Mas eu não estou sustentando eles faz tempo? Mas agora eles querem saber o cardápio. Porque não tem, né? Aqui é o deserto, então não tem nada, então eles estão com fome. Mas alguém morreu de fome? Não, ninguém morreu não, mas eles estão aflitos, né? Sabe como é que é e tal. Aí Deus fala, eu sei como é que é. Fala para eles então que eles estão reclamando de quê? Pão e carne. Então vai chover carne e vai chover pão. E Deus faz isso através das codornizes, as aves, que na Bíblia diz que caiu. Eu não sei o que deu
milagre nunca dá para explicar. O dia que você explicar milagre, é porque não é mais milagre. Só é milagre porque não dá para explicar. Então, não sei o que aconteceu, e caiu codornizes até no joelho deles. É carne que vocês queriam? Obviamente estragou, né? Porque como que vai fazer? Não tinha geladeira? Não tinha. Como é que vai fazer? E aí, comeram carne. Falaram, e amanhã tem pão. Não é pão que vocês queriam? Vai chover pão também. Imagina o pessoal esfregando as mãos. Opa, eu gosto de pão com queijo, eu gosto de pão com não sei o quê, eu gosto de pão na chapa, eu gosto... Ok. Vai chover pão. Todo mundo preparado para o pão? Todo mundo preparado para o pão. Aleluia, que bênção, não sei o quê. Aí no outro dia, não veio o pão exatamente, porque a pessoa pensava que ia descer um pão fresquinho, não, né? Fumaça, tal, igual desse tamanho aí, então, um para cada um, para não dar briga, e amanhã tem mais, e cada dia um pão novo descendo do céu, tal. Bom, vamos ver o que acontece no outro dia. No outro dia, me ajuda, qual é o versículo aí? 14? Aqui, ó. Quando o orvalho, 13. À tarde apareceu, 14 mesmo. Pela manhã, final do 13. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. Até aí tudo bem. Quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restou uma coisa fina. Olha como a Bíblia descreve. Um troço, uma coisa fina. Semelhante a escamas. Fina como a geada. Quem já viu geado sabe quando cai no carro, você faz assim, ó, sai aquela rapinha. Aquilo ali. Fina como a geada. Me perdi aqui no versículo 15. Cada um fala um, piorou. Peraí. Cadê? Fala qual que está da geada. 15. Obrigado, igreja. Vocês só me ajudam. Tipo um Babel. Fica todo mundo quieto, deixa comigo. Restava uma coisa fina semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram isso, perguntaram uns aos outros, maná? A palavra hebraica, ma, é que? Que isso é maná? Maná? Que isso? Começaram a perguntar, maná, um para o outro, maná, maná. E aí, não era o pão? Ué, e aí? Não era o pão? Que isso? Que é isso? E a resposta de Moisés isso aí é o pão que Deus falou para vocês comerem. Ele falou, aí, tá, e quando é que chega? Como é que faz? E ele, não, é isso aí, raspa até dar 2 litros. Raspa até dar 2 litros. Aí você chega em casa e você faz pão doce, salgado, do jeito que você quiser. E aí a gente entende que Deus dá o pão em forma de possibilidades. É você levantar cedo, porque se cai com o orvalho e secava com o sol, então que hora tem que ir? 6, 5:30, 5, por aí, né? 5, no máximo 6. Tinha que levantar, mas quem quisesse colher bastante, tinha que chegar às 4:30, sei lá. Tinha que madrugar para encher os negócios lá o recipiente. Um gomer, um tanto lá para cada pessoa e tal. E aí eles começam a perguntar, o que é isso? E por que eles estão falando o que é isso? Primeiro, porque eles não estavam entendendo a provisão. Eles não estavam entendendo a provisão. Segundo, é que é um negócio, o maná é uma coisa interessante. Eu não sei se você lembra, quando Israel vence o Jericó, com o generalato lá de Josué, eles entram em Jericó, e eles vencem Jericó. Quando eles tomam Jericó, na sequência, eles fazem uma Páscoa. E na Páscoa, eles comem da terra lá de Canaã, que agora eles são donos de Jericó, não sei o quê. E aí,
o texto diz que naquele dia cessou o maná. Porque agora eles têm terra, agora eles que lutem, agora eles têm condições, então agora, aí naquele dia cessou o maná. Mas até aquele dia, durante 40 anos, caía do céu esse negócio. E esse negócio que deixou todo mundo perguntando, o que é isso? O que é isso? E o nome pegou, para nós maná, em português, não sei se você sabia, mas só significa uma pergunta, que é isso? O que é esse negócio de maná? Veja, assim como o orvalho, o que é o orvalho? É água, né? Então, está lá em cima, em que estado físico? Qual é o estado físico da água lá em cima? Isso, gasoso. Até tempos atrás, tipo menos de 100 anos, a gente não conseguia vasculhar nada gasoso. A gente não conseguia tipificar. Porque se é um gás, você não vê. Se é um gás, você não pega. Se é um gás, você não... Quer dizer, é invisível. É invisível. Então ninguém via. Então está lá em cima, mas eu não consigo saber exatamente o que tem. Eu não tenho ferramental para isso. É uma coisa metafísica, não é exatamente física. Só que do metafísico se torna físico, porque aí caía, vem comigo na ideia, caía, se tornava tangível agora. Agora eu consigo tocar, agora eu consigo encher um negócio, agora eu consigo pegar. De algo que não era exatamente palpável, acho que essa é a palavra, palpável, pegável. Você coloca a mão no vapor e pega, você pegou o quê? Nada. Você pegou o quê? Nada. Você juntou o quê? Nada. Você não tem nada. Mas agora se torna físico, se torna palpável. O que não era material, o que não é matéria, torna-se matéria. O que não era físico, torna-se físico. O que era abstrato, torna-se absoluto. Como acontece, do vapor da água se torna chuva. A nuvem ela é vapor, então você não pega, você passa com o avião no meio e você não consegue, não é exatamente palpável. Mas aí ela vai virar água e a água mata a nossa sede. A água alimenta a gente. De algo que não era palpável, a algo que é agora tangível. Algo que vem do céu, que não é palpável, que não era visível, e que desce do céu, e que se torna matéria. Do que eu estou falando agora? Eu estou falando de Jesus Cristo. Porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus. Ele que era espírito, logo não palpável, logo não material, logo não era visível. E aí ele torna-se matéria, porque o verbo se fez matéria, o verbo se fez carne, o verbo se fez palpável, pegável, visível, e habitou entre nós. E Jesus, no sermão mais sacrificial do seu ministério, estou falando de João capítulo 6, ele diz o seguinte: os vossos pais comeram o maná, João 6, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Capítulo 6, eu não sei o versículo, não, bem mais à frente, versículo 50 e alguma coisa, versículo, 50, obrigado. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E essa carne também um dia não era palpável, porque esse Jesus, que sempre existiu na forma de Deus,
era espírito, mas o verbo se fez palpável, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí ele continua no seu discurso sacrificial, verso 54, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavras de Jesus, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, e quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu permanecerei nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Esse é o pão que desceu do céu. E nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim depois morreram. Porque quem comer este pão viverá eternamente. Toda provisão aponta para o provedor. Como algo invisível, como vapor, se torna visível. Como algo que eu não posso tocar e nem sentir, agora eu posso tocar, eu posso sentir, e mais do que isso, é isso que sustenta a nossa peregrinação. Porque durante 40 anos, antes de entrar em Canaã, a alimentação deles foi maná. Eles comeram o maná que veio do céu por 40 anos. E aí, quando a gente pensa que o maná é como o orvalho, aí eu fiz uma provocação, né? O que é o orvalho? É água, é vapor, é não sei o quê, é gasoso, é não sei o quê, tudo bem. É água. E aí a gente descobre que dentro de nós, a maior parte da nossa constituição é água. É água. E que a água vem do céu, invisível, e se torna visível e nos alimenta. E tudo isso, será que fechou? E que tudo isso é uma prova da provisão de Deus, não para o teu corpo, para a tua empresa, para o teu trabalho, para o teu negócio, para a tua panela de pressão lá na sua casa, mas para a tua alma. Para a tua alma. Jesus está se entregando nesse texto. Ele disse, assim como o maná caía do céu e alimentou os pais de vocês, eu, que sempre existi em forma de Deus, invisível para vocês, porém mantenedor de vocês. Porque alguém aqui vive sem água? Lá em cima ela é invisível, mas é ela que mantém a gente. Assim como o pão que desceu do céu. Vocês pararam e falaram, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando Jesus encarnou, essa também foi a frase da maioria. O que é isso? Um filho de carpinteiro? O que é isso? Quem é esse? E ele é aquele que alimenta a nossa alma. E por último, só para não deixar... eu vou deixar sem, porque senão não dá tempo. Mas eu vou só citar. Jesus Cristo nos basta. E talvez na quinta-feira eu possa trabalhar esse último tópico com vocês. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos colocar de pé. Chegou o momento de investirmos na obra do Senhor. E eu, ontem em Osasco, voltei comentando com a Vanessa como que a Bíblia como a Bíblia se cumpre, né? Porque a Bíblia diz, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. A gente chegou lá ontem, um monte de gente que a gente não conhece. Ô, paz, pastor, seja bem-vindo. Falei, amém, tá bom. E tal, e como a igreja vai crescendo a partir da vontade de Deus, porque, como vocês sabem, eu não sou um pastor presente, então
vai aqui de novo meu questionamento, que Deus levanta aqui obreiros e obreiras para assumir essa igreja, gente, pelo amor de Deus, de verdade. Mas enfim, e chegou a hora de investirmos nessa obra de Deus aqui em Campinas. E eu louvo a Deus pelo que o Senhor tem feito nos vários lugares onde a plaquinha da Genuína tem chegado. Vidas têm sido transformadas. Vidas têm sido transformadas. Ontem, um rapaz falou para mim, eu voltei falando para a Vanessa, falou, rapaz, que testemunho? Ele falou, pastor, eu fiquei cego. Ele ficou cego, o médico falou, não tem mais visão, nenhum dos dois olhos. Mas ele estava olhando para mim normal, né? Eu falei, eu fiquei cego e eu fiquei, acho que 4 meses cego. E um dia, ouvindo o programa Conversas Profundas que o senhor fazia de manhã, o senhor falou sobre cura, eu nem lembro disso aí, e tal, e ele foi curado. E está enxergando dos 2 olhos, estava ontem lá no culto. Então, o que Deus faz, não é através de uma pessoa, o que Deus tem feito, sabe? As famílias que têm sido recebidas, abraçadas pelo verdadeiro evangelho. Muitas pessoas, às vezes, cansadas. Desculpa a sinceridade, dos aproveitadores, sabe? O que Deus tem feito é tremendo. Eu louvo a Deus por isso. E agora chegou a hora de investirmos na obra do Senhor. Curva sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos o altar da oração mais uma vez essa manhã. Hoje aprendemos sobre a tua provisão que aponta o Senhor como provedor. Eu acho que nem eu, nem ninguém aqui tem direito de questionar o Senhor. Direito de questionar o Senhor como provedor. Porque nós vivemos experimentando o tempo todo o seu jeito de ser pai, de ser provedor, de abrir as portas e muitas vezes deixando claro, isso aqui não é porque você é bom, mas porque eu sou bom. E a gente reconhece, eu reconheço isso, eu acho que a maioria dos meus irmãos aqui também. Te louvamos por isso. O Senhor sabe quantas moedas tem na conta de cada um aqui, quanto dinheiro tem na carteira, na bolsa, debaixo do travesseiro, no colchão, sei lá, nos investimentos de cada um aqui. E o Senhor também sabe as necessidades da tua obra. Então, que o teu Espírito Santo faça o que a gente sempre tem pedido e sempre acontece. Esclareça no coração do teu filho aí, lá no fundo, aqui no meio, aí na internet, como é que ela vai se comportar agora. Por mais que ele seja jovem, adolescente, velho, solteiro, não importa. Como é que essa pessoa que está orando agora vai investir na tua obra e no teu reino, dividindo com a tua obra um pouco da prosperidade que o Senhor fez chegar naquela casa, naquele lar, naquela família. Porque mesmo durante dificuldades, o Senhor tem satisfeito a nossa alma e as nossas necessidades. Em nome de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém.